Hokuto é um covarde que é intimidado por delinquentes todos os dias por ser um fracote. No entanto, tudo muda quando ele recebe um feitiço que atrai todas as garotas rebeldes ao seu redor, fazendo com que todas queiram ficar com ele. Como de costume, Hokuto está sendo intimidado por Inuma e sua gangue, que brincam de pegar com o almoço de Hokuto como se ele fosse um cachorro. Quando Hokuto pede para ele parar, Inuma apenas ri e joga uma salsicha pelo pátio. Hokuto não consegue pegar e Inuma e seus amigos explodem em risadas. Enquanto Hokuto pega a salsicha, começa a perceber que está sendo tratado como um brinquedo, especialmente por Inuma. Ele se senta com seus amigos, derrotado, e diz a eles que seu almoço se foi. Seus companheiros, Masaru e Kota, leais como sempre, oferecem um pouco dos seus, que ele aceita com prazer. De repente, Tsubaki explode de rir. Hokuto e seus amigos olham e notam as pernas macias como manteiga de Tsubaki. Ela percebe os olhares e sai furiosa para denunciá-los a Inuma. Inuma não perde o ritmo e ameaça Hokuto e seus amigos, avisando-os para manterem os olhos para si mesmos ou enfrentarem as consequências. Mais tarde, Hokuto e sua turma se retiram para o banheiro para desabafar. Eles reclamam de como sempre são os culpados, mesmo quando estão apenas tentando aproveitar a escola em paz. Hokuto, falando do coração, diz que é injusto como os delinquentes sempre sobem ao topo, enquanto bons alunos como eles são empurrados para o fundo. De repente, Inuma e outro delinquente, Takeru, invadem. Takeru menciona que Inuma deveria juntar-se à União Onishima e garante que ele já garantiu o lugar de topo apenas por se juntar. Takeru e seus amigos não conseguem esconder seu desconforto com o crescente poder de Inuma. Naquela tarde, eles vão para a casa de Hokuto para relaxar e descontrair. Lá, Hokuto recebe um pacote misterioso de seu falecido avô. Dentro há um pergaminho antigo com um bilhete dizendo que ele ajudará Hokuto quando estiver em perigo. Os rapazes estão confusos com o tipo de droga que o avô dele está usando, e Masaru pergunta a Hokuto como é o avô dele. Hokuto diz a ele que o avô cuidava dele e o encorajava, que mesmo quando ele era intimidado, acreditava que Hokuto um dia encontraria pessoas que o amariam. Hokuto se lembra de como sua família tem um pergaminho que data do período Heian e possui um feitiço dentro dele. Depois de ouvir isso, Masaru encoraja Hokuto a usar o pergaminho para derrotar os delinquentes, assim poderão ter uma vida escolar pacífica. De repente, o pergaminho brilha, chocando o grupo. Masaru e Kota apontam algo na testa de Hokuto, um emblema roxo brilhante. No dia seguinte, Hokuto caminha para a escola, ainda perplexo com o pergaminho. Ele encontra um valentão de rua que exige dinheiro. Hokuto se recusa e é nocauteado. Para sua surpresa, a delinquente intervém e manda eles pararem. Então, na escola, Inuma zomba de Hokuto sobre seu almoço novamente, mas Tsubaki inesperadamente defende Hokuto, sugerindo que Inuma implicar com o almoço de outra pessoa, e Inuma ri e concorda. Confuso, Hokuto e seus amigos se reúnem no banheiro, onde ele lhes conta sobre as coisas estranhas que estão acontecendo desde que ele abriu o pergaminho, onde as garotas estão defendendo-o. Mas Masaru e Kota acreditam que é apenas coincidência. Nesse momento, Tsubaki bate na porta do banheiro para se desculpar com Hokuto por como ela tem o tratado mal. Depois que ela sai do banheiro, os garotos ficam surpresos com o que acabou de acontecer. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, outra garota má, Hana, está enfrentando uma gangue de delinquentes e dá um tapa no líder deles, desafiando-os para uma luta. De volta com os garotos enquanto estão voltando para casa, Masaru percebe que todas as garotas más estão olhando para Hokuto. Ele sussurra sua teoria para Hokuto e Kouta, dizendo que as garotas más podem estar interessadas em Hokuto. De repente, Inuma aparece e acusa Hokuto de aplaudir Tsubaki atrás dele, e para sua surpresa, ele mostra que Tsubaki tem Hokuto como papel de parede. Masaru diz que a magia do pergaminho deve estar funcionando, e Hokuto de repente lembra como seu avô estava sempre cercado por garotas más e tinha a mesma marca roxa na testa. Apavorado, Hokuto corre e esbarra em Hana, que havia acabado de espancar a gangue de delinquentes, obrigando uma ambulância a salvá-los. Quando ele a ajuda a se levantar, ela nota a marca em sua cabeça e sente uma conexão enquanto seguram suas mãos ensanguentadas, resultado da luta de Hana. No dia seguinte, Hana se senta ao lado de Hokuto na aula, surpreendendo-o ao saber que ela está em sua turma. Inuma, confuso e irritado, diz que precisam avisar Hana, então ele envia seu colega valentão, Takeru. Ele tenta intimidá-la, mas Hana o ignora e fala apenas com Hokuto. Enfurecido, Takeru soca tanto Masaru quanto Hokuto, mas quando ele não está olhando por trás, Hana revida jogando uma mesa em Takeru, nocauteando-o instantaneamente. Ele acaba no hospital, tremendo de medo do monstro que é Hana, mas Inuma manda ele calar a boca, pois odeia ouvir pessoas fracas choramingando. Então Inuma encontra seu veterano, que é o cara que Hana bateu no dia anterior, e o cara diz a Inuma que Hana é conhecida como a força destruidora de uma mulher só que desmonta gangues e famílias da Yakuza. Isso causa medo em Inuma ao ouvir de seu sênior, e ele avisa Inuma que qualquer um que se aliar a Hana se tornará invencível. Enquanto isso, Hokuto está fugindo, sentindo-se sobrecarregado pela súbita atenção de Hana. Masaru o para e o chama de covarde por abandonar uma garota que o salvou dos valentões.
Ele diz a Hokuto que, desde que Hana o protegeu da gangue do Inuma, ela se tornará um alvo. Ele percebe a posição em que Hana está por causa dele, e neste momento Hana aparece. Hokuto agradece por antes e promete protegê-la dos delinquentes, não apenas por gratidão, mas porque quer defender o que é certo. Hana cora ao ouvir suas palavras e propõe uma solução mais sangrenta, onde ela enviará cada delinquente da escola para debaixo da terra. Hokuto rejeita a ideia e faz com que ela prometa não revidar por algo trivial, como um olhar ou um esbarrão. Na manhã seguinte, Hokuto é cercado por garotas maldosas novamente, mas elas de repente recuam quando Hana aparece por perto. Inuma observa com desgosto, claramente planejando algo. Mais tarde, Hokuto e seus amigos se reúnem no banheiro, desfrutando de um raro momento de paz. Saru observa que a turma do Inuma não tem os incomodado ultimamente e agradece a Hokuto por aproximá-los da vida escolar dos sonhos. Do lado de fora do banheiro, Inuma aparece. Ele agarra Hokuto pela gola, exigindo respostas sobre seu novo charme com as delinquentes. Takeru ensina a se apressar, com medo de que Hana apareça. Inuma manda ele calar a boca e ameaça Hokuto, dizendo que uma surra é inevitável. Masaru e Kuta incentivam Hokuto a pedir ajuda de Hana, mas quando Hokuto a encontra, ela está machucada e cansada. Ela diz que apenas deixou um grupo de delinquentes baterem nela, e queria cumprir sua promessa a Hokuto de não bater em ninguém. Ouvindo isso, Hokuto decide que não pode depender dela para sempre, não querendo que ela se arrisque por ele. Ele desafia Inuma para uma luta no telhado da escola, que é pego de surpresa pelo desafio repentino, mas está pronto para lutar. Enquanto isso, Hokuto parece que está prestes a se mijar. Inuma avança e Hokuto lança um soco leve para contra-atacar, depois recua, ciente de que é a primeira vez que acerta alguém. Inuma não recua nem um pouco com o golpe fraco, e em vez disso, responde com um gancho forte no rosto de Hokuto, deixando-o tonto. Tsubaki tenta intervir, dizendo a Inuma para parar, mas ele apenas a silencia. Masaru e Kuta pensam em intervir, mas Inuma os fulmina com um olhar, fazendo-os imediatamente se arrependerem do pensamento. Sentindo-se desrespeitado, Inuma declara que fracotes como eles deveriam ter ficado fora disso. De repente, Hokuto revida, recusando-se a ser chamado de fracote. Todos ficam atônitos quando Hokuto perde o controle e fica furioso. Inuma, incapaz de aceitar, avança em Hokuto com sua própria raiva, mas para ao ver Hana olhando para ele com um olhar penetrante. Ele respeita Hana por ser forte, ao contrário de Hokuto e seus amigos, mas não consegue entender por que uma garota como ela defenderia alguém como Hokuto. Então ele continua batendo nele e Hana é incapaz de ajudar após sua promessa a Hokuto. No entanto, apesar da enxurrada de socos, Hokuto se recusa a cair. Kuta e Masaru imploram a Hana para ajudar em vez de ficar parada, e Inuma está confuso sobre como Hokuto ainda está de pé. Enquanto os outros imploram para Inuma parar, Hokuto, sentindo-se desamparado e sobrecarregado, finalmente grita por ajuda, e Hana corre em direção a Inuma. Isso o lembra da época em que ele era fraco e tinha medo do trovão, e Hana nocauteia Inuma. Após a luta, Inuma acaba no hospital e finalmente reconhece Hokuto como alguém que não é fraco. Enquanto isso, Hokuto agradece a Hana pela ajuda e vai para casa, deixando seus amigos para trás. Ele caminha sozinho na chuva, chorando com a frustração crua de alguém que sente que falhou em se tornar um homem. No dia seguinte, Masaru e Kuta tentam animar Hokuto, mas ele ainda é assombrado pelo fato de ter tido que pedir ajuda. Dizem a ele que ele já provou sua masculinidade ao enfrentar Inuma. De repente, a representante de turma, Mizue, entrega a ele e seus amigos os relatórios do conselho estudantil, fazendo-os corar. Hokuto sabe que meninas boas como ela não estão interessadas nele, mas se pergunta se alguma garota o amaria sem o pergaminho. Masaru e Kuta dão-lhe algum espaço, mas ficam de olho nele à distância. Após a escola, enquanto ainda está cercado pelas garotas rebeldes, Hokuto encontra Inuma esperando no portão da escola. Para sua surpresa, Inuma pede que ele vá com ele e o convida para uma loja de ramen para comerem juntos. Lá, os subordinados de Inuma o cumprimentam, e Hokuto reconhece um deles como alguém que já o assaltou. O cara treme de medo quando percebe que assaltou um amigo de Inuma, mas Hokuto diz a Inuma que não sabe quem eles são. Então, Inuma os convida a todos para comer juntos, enquanto Masaru e Kuta estão lá fora, assustados por Hokuto estar dentro do restaurante de ramen. Após a refeição, os delinquentes se despedem e Hokuto pergunta a Inuma por que ele o convidou para sair, e ele simplesmente diz a Hokuto que estava jantando com um amigo. Hokuto fica surpreso quando Inuma o chama de amigo, mas o momento muda quando Inuma avisa que a líder da escola, Sayuri, está atrás dele. De repente, um dos capangas de Sayuri, Sasaki, aparece e se apresenta, e confronta Hokuto por levar todas as garotas lindas, deixando os rapazes maus com porcos feios para namorar. Sasaki inicialmente não acredita que Hokuto seja um garanhão, mas quando a própria garota dele começa a olhar para Hokuto, ele acredita totalmente e planeja lutar com ele. No entanto, ele para quando percebe que Inuma está lá, apoiando Hokuto. Inuma diz a Hokuto que ou ele se defende ou foge como um covarde, mas antes que ele responda, seus amigos aparecem, dizendo a Hokuto que ele não precisa lutar e que eles estão mais do que felizes em mudar de escola para alcançar sua vida escolar pacífica.
No entanto, Hokuto já está farto e declara que, após ser intimidado repetidamente, conseguiu fazer de Inuma seu amigo enfrentando-o. Então agora ele se recusa a recuar novamente para alcançar sua vida escolar tranquila. Enquanto se afastam, Hokuto declara que não será mais um covarde ou deixará a escola por causa de delinquentes. Sasaki grita para ele voltar, mas Hana de repente atravessa uma parede de tijolos para apoiar Hokuto, e Inuma o avisa que Hana é a principal protetora de Hokuto. Sasaki tenta confrontá-la, mas antes que lutem, Hokuto o impede antes que ele possa tocá-la, dizendo que quer proteger Hana. Ao ouvir isso, Hana diz que o ama e Hokuto fica vermelho. Inuma avisa Sasaki que se Sayuri quer lutar contra Hokuto, então ele tem que passar por ele e todos os seus amigos. Hokuto declara firmemente que se recusa a correr, mas para sua surpresa, Inuma informa que Sayuri é uma garota e não um cara. Na manhã seguinte, Sayuri invade a sala de aula de Hokuto, e Inuma avisa Hokuto que essa mulher de baixa estatura é Sayuri, a chefona. Masaru suspeita que ela já esteja apaixonada por Hokuto por causa do feitiço dele, mas para a surpresa deles, Sayuri facilmente ignora o feitiço e desafia Hokuto. Isso faz Hokuto e os garotos entrarem em pânico, mas Inuma avança para enfrentar Sayuri e seus capangas, não os deixando levar Hokuto. No entanto, Sayuri está mais focada em uma ameaça maior que enfrenta Hana, e ao perceber que essa gorila é a garota de Hokuto, ela a desafia para uma luta. Hana aceita o desafio de bom grado, mas Hokuto se coloca entre elas, não deixando que lutem. Enquanto Hokuto está acalmando Hana, Sayuri tenta um golpe, mas, para sua confusão, ela não causa nenhum dano a Hokuto. Para provar sua força, ela chama Masaru à frente e o derruba com um único soco, o que prova que o feitiço de Hokuto funciona em Sayuri. Ela concorda em conversar com Hokuto, dizendo-lhe que ele não é uma má pessoa, e o arrasta com ela, prometendo que nada de ruim acontecerá. Ela o leva para o quarto das meninas no prédio velho da escola, e lá dentro ela luta para conter a estranha afeição que sente, e começa a chamar Hokuto de fofo. Hokuto se sente culpado não apenas por ter manipulado os sentimentos de outras garotas com seu feitiço, mas agora ele percebe que é o primeiro amor de Sayuri. O peso de ser o primeiro amor de alguém sobrecarrega Hokuto, e ele se lembra da primeira vez que se apaixonou. Anos atrás, uma garota chamada Miu o ajudou quando ele era intimidado, e aqueles foram os dias mais felizes de sua vida, pois Miu foi seu primeiro amor, e ele a amava tanto que sempre pensava nela. Até que um dia Miu se tornou uma delinquente, quebrando seu coração ao comprometer-se com as ruas como uma menina do OnlyFans. Sabendo o peso de um primeiro amor, Hokuto agora tem como missão transformar Sayuri em uma boa garota para que seu feitiço não funcione mais nela. Depois de um tempo, Hokuto se sente estranho e quer voltar para a aula, mas Sayuri insiste em ir também, o que o confunde. Sayuri explica que tem faltado às aulas há algum tempo, mas agora que Hokuto está lá, ela decide que assistirá às aulas todos os dias. Ao ouvir isso, Hokuto vê uma oportunidade de ajudar na recuperação dela, pois a ideia de uma vida escolar tranquila e divertida com Sayuri é tudo em que ele consegue pensar. Na aula, Mizue atribui um relatório oral e pergunta se alguém tem tópicos para sugerir. Hokuto levanta a mão e sugere observar as plantas ao redor da escola. A maioria dos colegas de classe o criticam pela ideia infantil, dizendo que é para fracotes patéticos. De repente, Sayuri manda todos calarem a boca e respeitarem a ideia de Hokuto, e eles ficam em silêncio. As meninas mais, como Hana e Sayuri, apoiam a ideia de Hokuto, e os outros seguem o exemplo. Todos se dirigem ao jardim da escola para começar suas observações, embora alguns ainda não saibam o que fazer. Hokuto traz livros para ajudar e Hana se aproxima dele pedindo algo. Ele a leva para observar os girassóis, e eles aproveitam o momento juntos. Masaru e Tuka mais tarde dizem a Hokuto como a ideia dele é ótima, mencionando que pode não apenas ajudar Sayuri, mas também mudar a escola toda. Enquanto isso, o braço direito de Sayuri, Kurokata, observa Hokuto silenciosamente à distância. Conforme a atividade continua, Hokuto vê o relatório de Sayuri, que parece algo que uma criança faria, depois as notas detalhadas de Kuda e o relatório reflexivo de Masaru. Ele fica especialmente impressionado com o trabalho de Hana, mas sugere que ela acrescente seus sentimentos pessoais para torná-lo mais expressivo. Ao seu redor, a classe começa a se envolver em conversas reais sobre seus trabalhos, e ele percebe que Sayuri está levando a tarefa a sério, coletando os relatórios de todos e lendo-os. Masaru e Tuka dizem a Hokuto que a classe parece diferente agora, como se não fosse apenas Sayuri mudando, mas todos. Enquanto isso, Sayuri retorna ao seu quarto, onde Kurokata tenta trazê-la de volta para seus velhos hábitos delinquentes. Ela o silencia com um olhar enquanto trabalha no seu relatório sobre plantas. Ele menciona o próximo recrutamento da União Onishima, mas ela o ignora. Ela diz a ele que quer continuar na escola, que fez amigos e que está se aproximando de Hokuto. Então, ela vira as costas para Kurokata e volta para a aula. Ao meio-dia, com a chuva caindo, Hokuto e seus amigos se preparam para ir para casa. Sayuri diz a eles para irem sem ela. Ela se volta para Hokuto e pede desculpas, dizendo que pode ter sido muito grudenta. Ela caminha até o jardim da escola para ver suas flores e as encontra. Enfurecida, ela exige respostas.
Os estudantes começam a culpar uns aos outros, e Kurokata intervém, alegando que viu tudo. Ele continua a instigar, apontando suas flores destruídas, que ela plantou junto com Hokuto. Minutos depois, Hokuto encontra os estudantes desacordados, com Sayuri e Kurokata por perto. Chocado, Hokuto a confronta. Kurokata lhe diz que quando Sayuri está brava, ninguém tem chance, afinal, ela é a chefe. Hokuto fica ali sem acreditar. A Sayuri que ele conhecia era doce e adorava a escola. Então Sayuri, agora em lágrimas, confessa que está apaixonada por ele e finalmente entende o que isso significa. Nesse momento, Hana aparece e senta-se ao lado dele na chuva, dizendo que quer estar com ele. Hokuto se vira para ela e pede um favor egoísta. Ele pede que ela salve Sayuri de todos os bandidos e não se machuque. Hokuto se curva de forma altruísta para ela, e Hana aceita o pedido dele. Mais tarde, Sayuri e Kurokata chegam a um armazém para se encontrar com a União Onishima. Alguns membros zombam da ideia de uma garotinha se juntar. Sayuri chuta um deles, atravessando a sala, provando que ela não é nada comum. Ela e Kurokata recebem anéis da União, dizendo que se quiserem sair, terão que cortar os dedos também. Sayuri hesita em pegar o anel e nesse momento Hokuto aparece de repente. Hokuto se apresenta e tira o relatório sobre plantas da Sayuri, lendo em voz alta. Sayuri fica pasma, e Kurokata fica atônito ao ver Hana ao lado dele. Os membros da União correm para Hokuto, mas Hana os derruba um após o outro enquanto Hokuto calmamente continua lendo. Kurokata, perdendo a paciência, começa a bater em Hokuto, mas Hokuto não para de ler, mesmo com o rosto machucado, e Kurokata está confuso sobre como Hokuto ainda está de pé. Então, Hokuto se aproxima de Sayuri e a lembra das flores que ela plantou, dizendo que, assim como as flores que conseguiram florescer, ela também pode. Kurokata, furioso, tenta acertar Hokuto com um cano, mas Sayuri se joga na frente e leva o golpe. Sangrando, mas calma, Sayuri diz a Kurokata que ela vai continuar na escola, deixando-o em choque. De repente, mais membros do sindicato invadem o armazém, encurralando Hokuto e as meninas. No entanto, Masaru e Kuda chegam, despejando cera neles para retardá-los. Todos correm para a porta dos fundos e encontram Inuma esperando, tendo já derrotado os guardas, abrindo o caminho para escaparem. Sayuri implora para que Kurokata vá com ela, mas ele diz que encontrará seu próprio caminho e deseja a ela o melhor. O grupo escapa para a floresta, deixando Kurokata para trás para atrasar o sindicato. Enquanto correm, Sayuri diz a Hokuto que está desistindo dele, já que ele parece mais próximo de Hana. Hokuto nega, dizendo que ele e Hana não são assim, mas Sayuri confessa que está apenas feliz por ter sentimentos por alguém. Hokuto, emocionado, percebe que, ao contrário do seu primeiro amor, ele consegue tornar o primeiro amor de Sayuri significativo e feliz, dando-lhe esperança de uma mudança melhor no futuro. Dias depois, Hokuto e Kuda passam no teste de scooter na primeira tentativa. Eles podem andar juntos na viagem de motocicleta. Enquanto Kuda e Masaru já têm motos, Hokuto ainda não possui uma, e vai pegar emprestada uma de Inuma. No entanto, Inuma aparece com uma moto velha e sucateada para Hokuto usar. A princípio, Hokuto nem a quer, mas quando percebe o quanto Inuma se esforçou para consertá-la, ele muda de ideia e a aceita. Kuta e Masaru, ao assistir isso, sentem uma pontada de ciúmes. Hokuto pega a moto do ferro velho para um passeio, preocupado que não seja legal para a estrada, e seu pesadelo se torna realidade quando um policial de moto, Azami, aparece e o persegue. De repente, ela começa a bater na moto, pensando que ele é apenas mais um motociclista imprudente. Mas quando finalmente vê o rosto de Rikudo, o feitiço se ativa, e aos olhos dela, Rikudo agora não parece um delinquente, mas sim um príncipe montado em um nobre corcel. Quando Rikudo acelera, ele acidentalmente deixa cair sua carteira de estudante. De volta à escola, Rikudo conta aos amigos como uma policial o atacou na estrada. Nesse momento, Azami aparece e devolve seu documento de identidade. Secretamente, Azami tem uma profunda aversão por delinquentes, mas algo em Rikudo faz seu coração disparar, mesmo que ela esteja convencida de que ele é um deles. Confusa e sobrecarregada, ela tropeça e se pergunta por que parece que está se apaixonando. Nesse instante, Inuma chega com uma surpresa, uma motocicleta aprimorada para Rikudo. Azami, atônita, pergunta de quem é a abominação. Quando descobre que é de Rikudo, ela implora para que ele não a pilote novamente, mas Rikudo recusa. Segurando as lágrimas, Azami corre para sua própria moto. Ao vê-la chorar, Rikudo se sente culpado, pois nunca havia feito uma garota chorar antes. Então, do nada, Azami se vira e desta vez com sua própria moto. Ela pergunta a Rikudo se ele vai andar com ela e Masaru, assistindo de longe. Suspeita que ela pode ser outra garota má, mas Rikudo não se importa e sobe sem hesitação, ainda se sentindo culpado por fazê-la chorar. A moto não se move a princípio, e quando olham para trás, veem que Hana a está segurando com uma mão. Rikudo explica que vai dar uma volta rápida para acalmá-la. Hana, confiando nele, solta e a motocicleta começa a andar. Na estrada, Azami sorri, emocionada por Rikudo estar andando com ela. Ela pergunta se ele gosta de motocicletas e ele admite que só tirou a carteira para estar com os amigos. Azami sorri com a resposta honesta dele. E para mostrar o quão perigosa uma motocicleta pode ser, ela de repente acelera, dando a ele o passeio da sua vida. É caótico e dramático.
mas eventualmente ela diminui a velocidade, conduzindo calmamente em direção ao pôr do sol. Ela diz a Rikudo que motocicletas representam paz para ela, que com uma você pode sentir a brisa, a tranquilidade e o mundo ao seu redor. Ela não quer que Rikudo ande mais em motos de aparência estranha, então pede para ele ligar para ela sempre que quiser dar uma volta de moto. No dia seguinte, Masaru leva sua moto para a escola, e por curiosidade, Sayuri a toca, quebrando acidentalmente uma parte dela. Ela insiste que não quebrou nada e pressiona-o para deixar isso de lado. Nesse momento, Azami chega para pegar Rikudo. Ela se apresenta a Sayuri como a motorista de Rikudo, chocando Sayuri. Azami repara na moto de Masaru e elogia, mas quando vê a parte quebrada, diz que pode consertar, o que Masaru e Sayuri apreciam. Koda pergunta a Rikudo se Azami vai conduzi-lo na viagem, e quando Rikudo não consegue responder, Azami começa a chorar, obrigando Rikudo a concordar. Depois, Azami pede para levar Rikudo para casa, mas quando ele vê que não há um sidecar, Azami diz para ele sentar-se atrás dela. Eles ficam constrangidos sentados juntos. Ele pergunta onde se segurar e ela diz para segurar na cintura dela, o que o deixa animado. No caminho para casa, Azami conta a Rikudo sobre seu sonho de se tornar uma policial de moto depois de ter sido salva por de uma gangue de motoqueiros, o que para ela foi como ser salva por um cavaleiro. Antes de se separarem, Azami aconselha Rikudo a andar em uma moto de aparência normal para que ela não precise pará-lo. Ela explica que tem um assunto para resolver, então não estará lá para ele. Depois, a caminho de casa, Rikudo é parado por Aoi, que pergunta sobre uma garota fingindo ser policial de motocicleta. Quando Aoi mostra a ele a foto, ele percebe que está falando sobre Azami, e lembra que foi ela quem o atacou uma vez. Rikudo nota o anel da União Onishima na mão de Aoi. Suspeito, ele pergunta o que Aoi faria se a encontrasse. Aoi afirma que eles apenas conversariam, mas Rikudo vê através da mentira, sabendo que a violência é inevitável. Naquela noite, Rikudo discute Aoi com Inuma e os outros. Com base na descrição de Rikudo, eles percebem que a União Onishima está atrás de Azami. Inuma, reconhecendo Aoi, os avisa para ficarem fora disso. Mas Rikudo percebe que Azami também está visando Aoi, e se recusa a deixar isso de lado. Ele elabora um plano onde ele e seus amigos andam pela cidade à noite, esperando atrair Azami, especialmente usando a motocicleta bizarra e estranha de Inuma. O plano funciona, e Azami os vê e para. Rikudo e Inuma acenam e avisam que a União está atrás dela. Anos atrás, Azami quase foi assaltada uma noite. Ela é salva por um policial de motocicleta que fica ao seu lado, verifica se ela está bem e a ajuda a se acalmar. Esse momento a muda para sempre. Não é apenas a força do policial, mas sua compaixão que deixa uma marca duradoura. A partir de então, ela sonha em se tornar uma policial motociclista, não pela imagem, mas pelo propósito. Para Azami, uma moto é mais do que legal, é um símbolo de proteção e paz. Mas Aoi destruiu isso para ela quando ela o viu paralisando o policial que a salvou. Furiosa com o que Aoi fez ao policial que a salvou, Azami se recusa a recuar. Eles a deixam ir, percebendo que não podem impedi-la de participar do comício do qual Aoi fará parte. Mais tarde, em um mini-mercado, os outros tentam fazer Rikudo desistir de Azami, mas ele se recusa e faz um discurso apaixonado para seus amigos sobre proteger garotas em perigo. Masaru e Kuta ficam animados, prontos para ajudar Azami. Inuma parece indiferente, mas acaba se juntando também. Enquanto isso, Aoi informa a União Onishima que Azami estará presente no comício. Um membro, ansioso para tomar o título de Aoi, desafia-o para uma corrida. Aoi aceita. Eles aceleram pela cidade e, em um momento dramático, Aoi cruza uma linha de trem em sua moto de terra pouco antes de um trem passar, vencendo a corrida e mantendo sua coroa. Hana está sentada sozinha em um banco de parque quando Masaru de repente se aproxima dela. Ele diz a ela que Rikudo não está se sentindo bem depois de ter dito aos caras que não quer Hana envolvida no rally, não querendo colocar nenhuma garota em perigo. Masaru diz a Hana que Rikudo está bem e então se afasta, deixando-a lá. Hana permanece no banco, esperando em silêncio até a meia-noite. À meia-noite, Aoi é emboscado por Azami, que está determinada a se vingar. Aoi luta para lembrar de algo sobre ela, mas não consegue, embora fique impressionado com a forma como ela dirige. Ele diz a ela que se lembraria de qualquer um que dirigisse assim. Aoi escapa, manobrando de modo a prender Azami e cercá-la com membros da União Onishima. Aoi oferece a ela a escolha de se juntar à sua gangue ou ser caçada, e Azami escolhe a morte em vez da submissão. Nesse momento, Rikudo e sua equipe chegam de motocicletas, pegando tanto Aoi quanto Azami de surpresa. Confundindo Rikudo com um dos homens de Aoi, Azami o acerta, mas se desculpa ao perceber que é ele. Rikudo se apresenta despertando o interesse de Aoi, pois ele conhece seu nome. Ele ri, apontando que há apenas 5 deles contra toda a sua gangue. Rikudo responde que eles não são uma gangue, e Azami acha isso irritante. Ele se lembra do dia em que estava dirigindo imprudentemente, e quando a polícia o parou, ele desafiou a uma corrida que terminou com o policial ficando aleijado.
Aoi sorri e propõe o Onishima Union Tag Deathmatch, onde o grupo de Rikudo precisa marcar a Aoi, enquanto toda a União Onishima tenta pará-los. Mas ele adiciona uma condição de que Rikudo tem que andar com ele e tem que permanecer na moto, enquanto os outros tentam marcar a Aoi. Rikudo e sua equipe ficam chocados. Azami o avisa para não cair nas armadilhas de Aoi, mas Rikudo sobe na motocicleta pois tem assuntos inacabados com a União. Enquanto Rikudo treme de medo, segurando Aoi, isso o intriga, então ele acelera o motor e a luta mortal começa. De volta ao parque, alguns caras se aproximam de Hana buscando um gosto do suor da poderosa musculosa. Ela permanece em silêncio. Desinteressados, eles se afastam e começam a conversar sobre assistir à luta até a morte da Onishima. Ao ouvir o nome de Rikudo, Hana finalmente reage, seguindo-os com uma aura perigosa. Enquanto isso, o grupo tenta marcar Aoi, que dirige como um louco, e Inuma e Kuta ficam para trás, pois a velocidade de Aoi é demais. Eles decidem deixar o trabalho para Masru e Azami, e quando um membro do sindicato tenta atacar, Inuma o chuta. Inuma se lembra de sua admiração de infância pelos motoqueiros e de quão fortes as motos deles parecem. Mas agora que ele tem sua própria moto, ele diz a Kuta que o que é forte não é a moto, mas o piloto. Sem hesitar, Inuma salta de sua moto, derrubando vários dos homens de Aoi para ajudar Azami. Um dos membros da União pergunta a Inuma por que ele tomou o lado deles, e ele expressa como acredita que a coragem de Rikudo os levará a um lugar mais alto. Nesse momento, uma motocicleta passa por eles rapidamente, deixando Inuma para trás, mas Masaru a persegue, dizendo a Inuma para deixar essa com ele. Na sua perseguição pessoal, o delinquente tenta desviar dele, mas Masaru vai YOLO e salta diretamente sobre o delinquente, fazendo com que a moto pare de funcionar, dando uma chance a Azami. De volta com a dupla, Inuma e Kuta derrotam o restante em uma briga, pensando que venceram, mas mais reforços chegam, superando-os em número. De repente, sons de tiros podem ser ouvidos, e quando os motociclistas olham para trás, é Hana dirigindo um helicóptero, aterrorizando os outros motociclistas enquanto fura seus pneus com sua espada de madeira. Quando Hana está prestes a ir atrás de Rikudo, Inuma implora para que ela pare, dizendo como Rikudo não quer que ela corra perigo. Kuta a incita a ajudar, mas Inuma o repreende, dizendo que Rikudo está lutando por seu orgulho. Hana para, e para surpresa dos garotos, ela se ajoelha, confiando que Rikudo pode resolver. Kuta e Inuma compartilham sua fé, e Hana admite que ama Rikudo, o que faz os garotos corarem. Ainda se agarrando à moto veloz de Aoi, Rikudo começa a perder o controle. Azami, em perseguição, promete que terminará o trabalho, dando-lhe esperança. Ela diz algo que desperta a memória de Aoi sobre seu passado com um oficial de motocicleta. Eles uma vez se conectaram fazendo manobras e o oficial contou-lhe sobre a garota que conheceu, Azami, e como Aoi deveria ser como ela e sentir a liberdade ao andar de moto, e não a emoção. De repente, Aoi se acidentou por viver de forma imprudente. O oficial o salvou, mas a moto quase atingiu a jovem Azami que estava por perto. O oficial a protegeu e pagou o preço em um devastador acidente. Aoi fugiu do local, deixando Azami com um trauma duradouro. Ela ainda carrega essa dor, e agora busca justiça. Quando Aoi se lembra de tudo, ele diz a Rikudo que Azami não é mais a mesma garota. Rikudo reflete e decide que ela é uma garota má, porque quebra as leis de trânsito. Aoi acelera, pressionando Rikudo, perguntando a ele o que vai fazer. Mas Rikudo o surpreende girando e sentando de costas na moto. Azami grita pra ela parar e Azami não suporta ver outra pessoa que ama se machucar. Rikudo admite calmamente que ter medo é normal, pois ele também está com medo. As palavras dele chegam a Azami e ela começa a chorar, dizendo que esteve com medo o tempo todo. No entanto, Rikudo declara que ajudará a pegar Aoi, e ela enxuga suas lágrimas. Eles se dirigem para uma curva acentuada e Aoi, indiferente à morte, acelera ainda mais a moto. Rikudo quase cai e Aoi assume que venceu, mas Rikudo ainda se mantém firme. Azami agarra sua mão e juntos eles tocam Aoi, vencendo o duelo mortal. De volta com os outros, Inuma observa o trio andar em direção a eles, e Hana cumprimenta Rikudo quando ele retorna. Aoi, chocado, reconhece sua derrota e coroa Azami como a nova líder dos motociclistas, entregando-lhe o endereço do policial motociclista. Ele diz para ela ir visitá-lo, mas como Azami venceu, ela ordena que Aoi venha com ela, pois o perdedor segue o vencedor. No dia seguinte, eles visitam o departamento de polícia, encontrando o policial que não podia mais andar de moto. O policial abraça Aoi, finalmente capturando-o, e Aoi tenta se manter firme, mas desaba em lágrimas, pedindo desculpas. Alguns dias depois, Rikudo e seus amigos finalmente fazem a viagem de cruzeiro. Rikudo vai com Azami e Sayori vai com Hana em sua chopper, que secretamente quer andar com Rikudo. Azami lidera o caminho, rápida e segura, mas Rikudo quase perde o controle de si tentando acompanhar. Rikudo caminha para casa sozinho depois da escola, refletindo sobre como sua vida mudou graças a toda a ajuda que recebeu, especialmente de Hana. Ele quer dar um presente a Hana, mas não sabe o que dizer ou como abordar o assunto. Duas alunas ouvem rumores sobre Rikudo ser um galã que tem seu próprio harém de garotas problemáticas. Mas de repente, um grupo de garotas delinquentes corre em direção a ele, oferecendo-se para carregar sua mochila.
Os alunos se meteram no meio disso e sentiram medo. Azami chega na sua motocicleta, confronta as garotas e declara-se a motorista de Rikudo. Uma das garotas a chama de motoqueira, o que irrita Azami. Justamente então, Hana irrompe por uma parede procurando por Rikudo. Ela afugenta os delinquentes e Sayori aparece da mesma forma, através de uma parede, também obcecada por Rikudo. De longe, Mizue observa o caos, lembrando-se de seu primeiro dia no Aomori High. Naquela época, Rikudo era apenas um cara nerd e estudioso sem nenhum charme, e para ela, o único aluno de quem Mizue não tinha medo. Agora ela mal o reconhece depois de vê-lo derrubando bandidos para todo lado e andando de motocicleta. Depois da escola, o grupo se reúne na casa do Rikudo. Masaru e Tsubaki jogam videogame, embora Tsubaki não consiga entendê-los. Sayori desenha enquanto Koda observa. Inuma e Rikudo conversam enquanto Hana admira silenciosamente o quarto do Rikudo. Quando Rikudo sai para pegar lanches, todos se concentram em Hana, que eles sabem que fica assustadora quando Rikudo não está presente, pois ela só quer socializar com Rikudo. Sayori quebra o silêncio sentando-se ao lado de Hana e fazendo perguntas. Ela pergunta a Hana sobre a comida favorita dela, e ela diz que sua comida favorita é carne, e que odeia doces. O grupo se anima com entusiasmo porque Hana está realmente falando com eles. Sayori continua e pergunta sobre o tipo sanguíneo dela. Inuma adivinha AB, Tsubaki diz B, Koda diz A e Masaru adivinha O. Hana confirma que seu tipo sanguíneo é O, empolgando Masaru. Hokudo retorna com pudim. O grupo ainda está rindo e animado por conversar com Hana. Masaru diz a Rikudo que estavam aprendendo mais sobre ela. Quando Hana ouve que Rikudo trouxe pudim, ela muda sua comida favorita para pudim, deixando todos surpresos. Ao meio-dia, quando todos vão para casa, Rikudo aproveita a oportunidade para dar a Hana um presente, um laço de cabelo vermelho. Hana está radiante de alegria, prometendo nunca mais cortar o cabelo. No dia seguinte na escola, os delinquentes fofocam sobre uma possível briga entre Sayuri e Hana, tentando adivinhar quem venceria. Na realidade, as duas garotas conversam na aula e se unem por causa da escola. Rikudo e seus amigos observam orgulhosos, percebendo como Hana está se aproximando de todos, não apenas dele. Mais tarde, Azami anuncia uma sessão de limpeza da sala de aula, onde eles limpam a sala e os suportes para bicicletas. A classe geme, mas obedece após Sayuri ameaçá-los, e todos decidem limpar os hacks, deixando o grupo de Rikudo com a classe. Hana pergunta a Rikudo se pode ajudar, mas acaba ficando com Sayuri depois que ela insiste, o que a deixa triste. Rikudo se junta aos outros na limpeza das janelas, e quando Mizue o vê limpar, pensa consigo mesma que Rikudo ainda pode ser uma boa pessoa, apesar de ser um delinquente. Enquanto isso, Sayuri mostra a Hana como esfregar o chão corretamente, mas ainda insatisfeitas com os resultados, elas levantam completamente as telhas, deixando a sala de aula parecendo uma zona de guerra. Em seguida, limpam o teto, e Sayuri levanta Hana até o teto, mas empurra com muita força, e cria um buraco nele. Enquanto isso, os alunos que tinham fofocado antes espiam para dentro da sala de aula, apenas para serem recebidos com olhares mortais de Hana e Sayuri. Apavorados, eles fogem, pensando que os dois monstros estão no meio de uma batalha. Após a limpeza, Sayuri adormece no colo de Hana, deixando todos maravilhados com a amizade crescente delas. No dia seguinte, o grupo planeja se encontrar, mas como Inuma não acordou, as meninas se juntam para esperar. Tsubaki diz furiosamente a Inuma para se apressar. Azami conta às meninas o quanto está grata por se juntar ao dia delas, mas o ânimo cai quando vê Hana toda abatida sozinha. Ao ver a roupa de Hana, Tsubaki a repreende, dizendo que ela precisa de roupas melhores para conquistar Rikudo. Isso faz Hana suar baldes ao ouvir isso, mas nesse momento Tsubaki nota uma pulseira no braço dela e pergunta de onde ela a conseguiu. Quando Hana informa que a recebeu de Rikudo, todas ficam coradas e compreendem como uma garota como Hana aprecia tanto a pulseira que quer usá-la no momento perfeito. Tsubaki sugere que ela compre roupas para combinar com a pulseira. Como modelo de capa de revista Teen, Tsubaki se orgulha em estilizar e leva as garotas para fazer compras de novas roupas. Enquanto isso, no restaurante, Rikudo e os caras esperam pelas garotas e por Inuma. Alguns delinquentes os zombam por parecerem nerds, mas o grupo ignora seus insultos, pois nas últimas semanas eles ficaram mais fortes. Os delinquentes exigem que empurrem a mesa extra, e o grupo calmamente a empurra na direção deles, evitando confronto. Então o resto chega junto, surpreendendo os delinquentes, pois todos sabem quem são Inuma, e os outros. Tsubaki olha para eles e exige a mesa de volta. Quando a delinquente tenta gritar, o charme de Rikudo é ativado e ela imediatamente se apaixona por ele. Então todos se sentam juntos e desfrutam da refeição. Rikudo percebe e elogia o novo visual de Hana, mas fica triste ao ver que ela não está usando o laço de cabelo que ele lhe deu. Hana diz a ele que não quer usá-lo para poder olhar para ele e apreciá-lo, o que deixa Rikudo feliz em ouvir. Neste momento, Inuma solta uma bomba e informa que a União Onishima está mirando Rikudo, porque ele derrotou Aoi, seu terceiro membro mais forte. Sayori pergunta quem é a maior ameaça, e Inuma explica que um homem chamado Doji é o chefão deles. Ele conta a história de como Doji, que uma vez esteve no fundo do poço, reconstruiu a gangue depois de ser esmagada por outra, tornando-se o novo líder da União e transformando-a na maior gangue de lá.
Hokudo diz que prefere se desculpar do que lutar, não querendo começar confusão com eles. Inuma chama isso de covardia, mas Sayuri concorda com Rikudo, pois não quer que ninguém se machuque, e o grupo concorda em pedir desculpas a eles. Mais tarde, naquele mesmo dia, Doji e sua equipe aparecem na escola de Rikudo, mas Doji não está realmente interessado em Rikudo, pois ele está mais interessado em Hana. No passado, Hana foi quem desmontou sozinha a Onishima Union, queimando-a até o chão e forçando Doji a reconstruí-la do zero. Enquanto isso, Rikudo e Inuma estão relaxando no telhado quando Tsubaki de repente entra correndo, sem fôlego. Ela diz a eles que a União Onishima está invadindo a sala de aula deles. Alarmado, Rikudo desce correndo para se desculpar com eles, apenas para encontrar Doji e os outros 5 líderes, Yui, Kohei, Hondo, Hino e Kazino da União Onishima. Eles são declarados como novos alunos lá, e Doji informa a todos que está ciente de que todos estão aterrorizados com a reputação deles como uma gangue violenta, mas ele está ali por algo diferente. Ele diz à turma que está inspirado pela reputação de Rikudo, e em vez de causar problemas, quer ajudar as pessoas usando sua gangue para o bem. Ele se aproxima de Rikudo e o parabeniza por derrotar a Oi. A classe murmura surpresa, e logo os rumores se espalham por toda a escola. Sayuri avalia Doji e decide que ele é um cara decente. Ela se apresenta formalmente como a pessoa que administra a escola, e os dois apertam as mãos, levando todos a darem as boas-vindas cautelosas à Onishima Union. Então Doji aperta a mão de Rikudo, e Rikudo nota que Doji está tremendo, sem saber que Doji está apavorado com o monstro atrás dele, Hana, cujo olhar intenso habitual tranca o ambiente. Mais tarde, no andar superior, Doji e sua equipe discutem seus próximos passos. Doji diz a eles que, embora Rikudo não o intimide nem um pouco, Hana é uma história diferente. Ele está determinado a recrutá-la para a União por causa de sua força incomparável e aura mortal. De volta à classe, Azami menciona o festival escolar que se aproxima e pede a todos que apresentem ideias para sua exposição. Mas como sempre, suas palavras caem em ouvidos surdos. Ninguém presta atenção nela, seja quando está falando ou apenas parada em silêncio. A disposição dos assentos na classe parece uma maldição. Masaru está preso ao lado de Doji, Inuma está ao lado de Kohei, e Sayuri está na frente de Hando, a quem constantemente provoca sobre seus músculos. Yui se senta perto de Hokudo e o observa diretamente, completamente hipnotizada. Mas Hana, por sua vez, observa Yui, silenciosamente acompanhando cada movimento dela perto do seu homem. Hokudo, Masaru e Kota se retiram para o banheiro, onde têm se escondido regularmente. Eles conversam sobre a situação atual. Hokudo e Kota não acham que há um problema real, especialmente porque Doji afirma que não está aqui para causar problemas. Masaru, no entanto, avisa que o feitiço ainda pode estragar tudo, pois pode iniciar mais conflitos. Hokudo menciona que tanto Yui quanto Kazino têm olhado para ele, mas não parecem interessadas nele. Masaru é suspeito, especialmente de Kazino. Eles concordam em manter as coisas pacíficas e evitar chamar a atenção. Mas então, Reino entra de repente no banheiro, pegando-os de surpresa. O feitiço se ativa nele, e Masaru e Kota dizem a Hokudo para fugir, dizendo que seu feitiço agora funciona em caras. Mas Reino o persegue e eventualmente para revelar um grande segredo, que ela é realmente uma garota, e Kazino é seu irmão mais novo. Reino explica que usam maquiagem e se vestem como o sexo oposto para permanecer disfarçados e o avisa sobre Doji, que pode ler as verdadeiras expressões das pessoas apenas conversando com elas. Ele pergunta a Reino por que ela está lhe contando isso, e ela não entende por que está sentindo um formigamento por dentro e sai correndo, pedindo a ele que guarde seu segredo. Na aula, Doji tenta se aproximar de Hana fazendo todo tipo de perguntas pessoais, começando pelo tipo sanguíneo dela, mas ainda não consegue entendê-la. Hana continua emocionalmente fechada, focada apenas em Hokudo. Kohei tenta conversar com Inuma, que claramente não está com humor. Kohei se gaba para Inuma e Tsubaki sobre as habilidades de Doji, de conseguir ler as mentes das pessoas através de suas expressões, mas fica chocado quando o próprio Doji lhe diz que falhou ao ler as expressões de Hana. Nesse momento, Hokudo entra na sala, e Hana o cumprimenta calorosamente. Doji fica surpreso, pois nunca a viu tão expressiva antes, e esse momento confirma para ele que Hokudo é a chave para desbloquear as emoções de Hana. Os dias passam pacificamente. A União Onishima se integra ao Amori High sem causar drama, mas problemas surgem quando estudantes de Hirakuru High começam a mirar nos alunos de Amori. A União Onishima intervém, resolvendo rapidamente a situação e ganhando a admiração de toda a escola. Lentamente, mas com certeza, os estudantes começam a gostar deles. À medida que o festival escolar se aproxima, Azami volta a falar sobre ideias para a exposição da turma. Todos querem abrir uma barraca de yakisoba, exceto Hokudo. Ele sonha com algo mais emocionante e energizante, que é uma peça escolar, mas guarda isso para si mesmo, preocupado que os outros pensem que ele é um coitado patético. Hana pergunta a ele sobre isso, e quando ele conta sua ideia de uma peça teatral, Hana surpreende a todos ao se levantar e anunciar seu apoio à ideia da peça. É a primeira vez que ela se manifesta sobre algo, e isso choca a turma. Doji a apoia imediatamente, o que leva o resto da turma a se juntar. Hokudo fica grato mais uma vez por Hana estar ao seu lado. Mais tarde, Kazino flagra sua irmã, Reino, agindo de maneira feminina e animada com a peça escolar.
Sabendo que a ideia é de Hokudo, Kazino confronta Hokudo sobre como o reino tem agido de forma diferente desde que surgiu a ideia da peça. Em uma tentativa desajeitada de desviar, Hokudo cutuca o torso de Kazino. Kazino se apavora, dá um soco em Hokudo e sai correndo para proteger sua irmã dele. Hokudo retorna à classe e encontra Hana sentada sozinha. Ele se senta ao lado dela. Ela diz a ele que quer ajudar na peça, mas admite que não sabe nada sobre elas. Determinada, ela vai à biblioteca para pegar livros e se informar. Enquanto ela está fora, Yui entra na sala de aula e se aproxima de Hokudo. Ela começa a confessar que gosta de homens fortes, listando Inuma, Kohei e Handu como fortes, mas não Doji, pois ele a assusta. No entanto, aos seus olhos, Hokudo é o sigma mais forte que ela já viu desde o Primitive Gachad, que faz seu coração bater acelerado. Hokudo percebe imediatamente que o feitiço está afetando ela também. Yui entrega-lhe uma carta de amor, mas antes que Hokudo possa responder, Hana entra carregando uma pilha de livros pesados. Hokudo rapidamente diz a ela que nada aconteceu e que Yui não fez nada com ele. Yui sai silenciosamente da sala de aula, rasgando sua carta de amor e amaldiçoando Hana por bloqueá-la. Ela jura confessar seus sentimentos a Hokudo de forma adequada na próxima vez. Hokudo e seus amigos estão se preparando para a peça no próximo festival da escola. Ele sai para buscar mais papelão para os adereços, e logo fora dos portões da escola, é subitamente confrontado por Erika e sua gangue, chamada Equipe Ryugu. Quando eles são hipnotizados pelo seu feitiço, eles se oferecem para passar um trem nele, mas sua líder, Erika, diz ao seu grupo para recuar, então calmamente se apresenta a Hokudo. Ela explica que eles são da cidade vizinha e não tem intenção de causar problemas. Uma de suas membros irrompe em um canto alegre, declarando orgulhosamente que a equipe Ryugu é uma gangue só de garotas que não arranja brigas e segue a lei. Erika diz a Hokudo que ajuda suas integrantes a escaparem de seus passados violentos e as incentiva a viver gentilmente e ajudar os outros. Quando Erika pergunta o que ele está fazendo, Hokudo menciona o próximo festival escolar. Erika se anima, revelando o verdadeiro motivo de estarem na cidade, que é visitar o maior número possível de festivais escolares. Nesse momento, Hana aparece e Erika imediatamente a reconhece. Com um sorriso alegre, ela abraça Hana pelo pescoço, dizendo que sentiu falta dela e sempre se perguntou o que aconteceu com a garota que sozinha desmantelou a União Onishima. Erika, Hana e Hokudo então vão para um restaurante, onde Erika conta a Hokudo tudo sobre o passado de Hana. Hana, ao que parece, foi uma vez membro da equipa Ryugu. Erika conta como elas se conheceram, quando ela apareceu de repente e ajudou a equipa Ryugu a bater em uma gangue rival. Vendo o quão poderosa ela é, recrutaram-na para a sua gangue e elas se tornaram uma equipa imbatível, a ponto de Erika até dar a sua espada de madeira para Hana usar. No entanto, a equipe deles eventualmente se desfez depois que a União Onishima atacou a União na ausência de Hana e Erika. Mas Hana cuidou do assunto e aniquilou a União Onishima, o que se tornou lendário entre as gangues locais. Hokudo escuta com admiração e percebe que Doji provavelmente sabe que Hana é quem destruiu sua gangue. Eventualmente, eles se separam e Hana e Hokudo voltam para a escola com um pedaço de papelão na mão. De volta à sala de aula, Hokudo e Reino estão sozinhos. Eles falam sobre querer aproveitar mais a vida escolar. E Rikudo a incentiva a fazer amigos e se divertir, dizendo que vai ajudá-la o quanto puder. Hino flerta com ele, mas antes que algo possa avançar, Inuma, Masaru e Kuda entram, prontos para ajudar com a peça. Os garotos decidem mostrar sua masculinidade tirando suas camisas. Masaru parece um graveto, Kuda como um saco de Cheetos, mas Inuma impressiona com um físico realmente musculoso. Masaru insiste para que Rikudo e Hino participem para criar laços masculinos, mas Rikudo recusa, protegendo Hino de expor seus planos como mulher. Hino agradece e desenha um coração na palma da mão com batom rosa, mostrando que está apaixonada por ele. Então, todos vão para o ginásio da escola para ensaiar. Rikudo se aproxima de Doji e diz a ele que seu sonho está se tornando realidade, ver os colegas unidos, trabalhando juntos e vivendo uma vida escolar pacífica. Doji recebe elogios dos veteranos por seus atos heróicos anteriores, mas de repente Kohei mostra uma foto no seu celular e o clima muda. A União Onishima sai do ginásio, interrompendo tudo. Rikudo tenta detê-los, mas Doji se inclina e sussurra que não existe paz, deixando Rikudo atordoado. Doji e sua gangue vão para o último andar e lá, Doji diz a eles que precisam recrutar Hana rapidamente. Hino tenta negociar para adiar a operação após o festival, mas Doji agarra Hino pelo pescoço, colocando-a no seu lugar. Ele então revela uma foto de Rikudo e Hana saindo com Erika, mostrando que estão sem tempo. Enquanto isso, Rikudo e Hana estão caminhando juntos, e Rikudo diz a Hana que ela tem pessoas como Erika que se preocupam com ela e que ela deve ser atenciosa com ela. Mais tarde na aula, Rikudo e Hana ficam chocados com o rumor repentino de que a gangue de Erika, equipe Ryugu, atacou um dos seus alunos. Doji reúne todos dizendo que terão a sua vingança, mas Rikudo tenta defendê-los, dizendo que são uma gangue legal que não faz mal às pessoas. Nesse momento, Hino entra ferida, dizendo que foi atacada pela Team Ryugu. Isso enfurece a todos, e Doji pede que Rikudo esteja ao lado deles contra a Team Ryugu, mas para a surpresa de todos, ele se recusa a lutar, o que o rotula como traidor.
No dia seguinte, no corredor da escola, Rikudo ouve novos rumores de que a equipe Ryugu planeja invadir a escola durante o festival. Um aluno o avista e grita chamando-o de traidor. Rikudo corre para o banheiro pensando intensamente sobre onde tudo deu errado. Quando ele sai, Inuma está esperando. Inuma conhece o histórico da Team Ryugu e admite que eles podem ser perigosos, mas escolhe ficar ao lado de Rikudo, não confiando nem em Doji. Ela nem Erika, ainda acreditando que podem alcançar seu pacífico festival escolar. Então, eles juntam as peças e percebem o verdadeiro objetivo de Doji, que é trazer Hana para a União Onishima. De volta à aula, Doji encurrala Hana. Ele diz a ela que enquanto ela estiver com Rikudo, ele sempre estará em perigo, e tenta convencê-la de que juntar-se à União Onishima é para o bem de Rikudo. Hana não cede e ataca Doji com sua espada de madeira. Doji tenta desesperadamente convencê-la e atinge onde dói, dizendo para ela considerar o que é melhor para a vida do Rikudo. Isso quebra completamente sua concha dura, percebendo que precisa fazer o que é necessário, e Hana cai de joelhos, bem na frente de Doji. Rikudo e Inuma correm para o local onde Hana costuma esperar, a sala de aula, mas ela não está lá. Rikudo começa a questionar suas ações e onde errou. De repente, Doji aparece do lado de fora da janela e grita para Rikudo que Hana agora é deles. Ele declara que ela lutará contra a equipe Ryugu durante o festival e a única maneira de tê-la de volta é Rikudo descer do seu céu alto e ir até ele no inferno. Doji quer provar que Hana não pode viver em paz, que o caos é o seu verdadeiro caminho. Enquanto isso, Kuta e Masaru começam a investigar a equipe Ryugu, desesperados para descobrir a verdade e provar que Rikudo está certo, e seguem o que parecem ser garotas da equipe de Erika. De volta à escola, Inuma se vira para Rikudo, dizendo-lhe que ele não tem escolha a não ser lutar contra Doji e a União ou bolar outro plano. À meia-noite, Rikudo reúne seus amigos e dá a notícia de que Hana se juntou à União Onishima. Kota, Masaru e Sayuri ficam atônitos, lutando para acreditar. Masaru e Kota apontam que Rikudo estava certo sobre a equipe Ryugu o tempo todo. Eles viram Hino e Kazuno disfarçados como membros do Time Ryugu, atacando os estudantes da Aomori High para manipular os delinquentes a decidirem com Doji, fazendo-os pensar que o Time Ryugu é maligno. Rikudo rapidamente formula um plano para manter o verdadeiro Time Ryugu seguro da armadilha de Doji, que ele sabe que está preparada para o festival da escola. Ele também está apavorado que se Hana machucar Erika e os outros, ela possa afundar ainda mais fundo na toca do coelho. No dia seguinte, durante o festival escolar, 2 estudantes chegam para ver o evento, mas fogem ao perceber um grande grupo de delinquentes guardando a entrada da escola. No andar de cima, Doji explica seu plano para sua equipe e para Hana, que uma vez que ela derrotar a equipe Ryugu, a escola ficará pacífica novamente. Doji diz a Hana que ela irá com eles e deixará a escola, mas Hana os avisa que se machucarem Rikudo, ela os eliminará da face da terra. Enquanto isso, Rikudo e seus amigos vasculham a área em busca de qualquer sinal da equipe Ryugu. Eles se dividem em equipes. Kota faz dupla com Sayuri, Rikudo com Masaru e Inuma sai sozinho. Inuma revisita o local onde Rikudo tinha encontrado a gangue anteriormente. Kota e Sayuri se movem lentamente, pois Kuta está muito cansado para acompanhar. Rikudo e Masaru chegam a uma ponte. Masaru adverte que Doji está sempre 2 passos à frente. De repente, Hino aparece e pede desculpas a eles, dizendo que traiu o sindicato para se aliar a Rikudo. Ela diz a ele que está disposta a lutar contra o próprio irmão, se necessário, mas Rikudo diz para ela não fazer isso, e a incentiva a trazer Kazuno para o lado deles também. Nesse momento, a equipe Ryugu aparece na frente deles, e assim que estão prestes a avisá-los, Hino os ataca. Ela se revela como Amano, o irmão mais velho de Hana e Kazuno, enganando ambos. Ele revela que foi enviado por Doji, após Hino trair a União Onishima porque ela gosta de Rikudo, e agora ela tem que enfrentar as consequências. No dia anterior, Hino confessou a Doji que ama Rikudo, pois ele foi uma pessoa que a aceitou como ela é, com ou sem disfarce. Foi então que Amano apareceu, assustando ambos os seus irmãos e a derrubou antes de prendê-la. Mais tarde, Rikudo acorda, grogue de ter desmaiado. Inuma e os outros estão com ele. Eles insistem que ainda há tempo e que devem voltar para a escola imediatamente. De volta à escola, a equipe Ryugu chegou e um esquadrão liderado por Hondo os prendeu no ginásio. Ele recebe ordens de enviar Erika para enfrentar Hana enquanto os outros enfrentam sua equipe. Mas, para a surpresa de Hondo, Azami se revela ao tirar o capacete, confundindo todos ali. Toda a gangue de motociclistas se revela como a antiga equipe de Aoi, agora liderada por Azami, que está lá para uma luta. No portão da escola, a equipe Ryugu acaba de chegar e Tsubaki está lá para avisá-los, dizendo-lhes para recuar. Erika está cética no início, mas eventualmente a equipe Ryugu concorda em recuar. Erika, no entanto, fica para trás e tenta convencer os estudantes de Aomori que estão guardando a entrada a recuar. Nesse momento, Yui aparece, bloqueando-a. Tsubaki intervém para mediar e Yui a ataca, mas Erika intercepta o ataque. Enquanto o restante da equipe Ryugu escapa, Erika se prepara para lutar contra Yui, mas então Hondo agarra a amiga de Erika e a mantém como refém. Ele ameaça quebrar a mão dela, a menos que Erika se renda.
Sem escolha, Erika se entrega a Dodge. Rikudo, Inuma, Kuta, Sayuri e Masaru finalmente chegam à escola. Tsubaki corre até eles explicando que Dodge fez Erika de refém. A voz de Dodge ressoa por um transmissor, dando as boas-vindas a Rikudo ao inferno. Rikudo pergunta a ele se seu único plano é recrutar Hana e implora a Dodge para não arrastá-la de volta para o mundo das gangues, chamando-o de cruel. Mas Dodge argumenta que Hana nunca foi inocente e que Rikudo é quem a arrastou para o mundo normal. Dodge declara que se Rikudo quiser paz novamente, ele deve entregar Hana. Caso contrário, a União Onishima se tornará seu inimigo. A fúria de Rikudo se acende. Ele grita no transmissor dizendo que não cabe a Dodge decidir se ele terá uma vida escolar pacífica ou não. Dodge rebate, afirmando que Hana não é alguém destinado a ser feliz, e que tentar fazê-la feliz é inútil. Mas Rikudo se recusa a acreditar nisso. Ele declara que quer fazer Hana feliz, sua voz cheia de convicção, e a afirmação surpreende Dodge. Inuma e Sayuri o incentivam, dizendo que Hana ficaria emocionada ao ouvir isso. Rikudo de repente cora, percebendo que suas palavras soam como uma proposta de casamento. Inuma, assumindo o comando, diz que precisam chegar ao telhado da escola antes que Hana chegue a Erika. Mas para isso terão que lutar contra seus próprios colegas de escola. Rikudo concorda, animado por estar com seus amigos novamente, e juntos estão lutando por Hana. Erika e sua amiga estão no telhado da escola enfrentando Dodge. Ele lhes diz que precisa que Erika enfrente um monstro, e enquanto se sentem confiantes, ficam chocadas ao ver Dodge trazer Hana. Sem aviso, Dodge solta Erika, dando a ela a chance de lutar contra Hana. Tanto Erika quanto sua amiga congelam, surpresas com a decisão dele. Erika exige respostas, perguntando qual é o verdadeiro motivo de Dodge. Calmamente, Dodge responde que está fazendo isso tanto por Hana quanto por Rikudo. Enquanto isso, na entrada da escola, Rikudo, Inuma, Sayuri, Kuta, Tsubaki e Masaru lutam contra uma onda de seus próprios colegas, desesperados para chegar ao telhado a tempo. Nesse momento, Azami chega em sua motocicleta, indicando-os o caminho a seguir. Ela os guia em direção à escola. Enquanto eles correm para dentro, Hondo bloqueia o caminho. Azami considera suas opções e decide ir em velocidade máxima, esperando que ele desvie. Para sua surpresa, Hondo avança diretamente em sua direção, agarrando a motocicleta com as mãos e parando-a completamente. Ele se prepara para dar um soco, mas Sayuri o intercepta. Ela se vira para os outros, dizendo-lhes para seguir sem ela. Sayuri e Hondo se enfrentam. No início, ela tenta convencê-lo a desistir, chamando-o de cara gentil e sincero, mas a expressão de Hondo se transforma e ele dá o primeiro soco, lançando Sayuri longe. Ele rosna que só o Dodge realmente o entendeu, já que no passado ele era um fracasso de que todos riam, mas Dodge foi quem viu sua força e deu-lhe um propósito. Sayuri, machucada, mas determinada, se levanta. Ela diz a ele que entende a sensação de ser incompreendida e deixada de lado. Insiste que é mais do que apenas uma lutadora. Hondo ri com desdém e eles começam a brigar. Ele a joga de um lado para o outro como um boneco de pano, desferindo golpe após golpe. Sayuri desaba, ensanguentada e exausta, mas se levanta novamente. Ela diz a ele que não pode desistir, não depois de todos os erros que cometeu com seus amigos, e o desafia para uma batalha de força. Hondo a soca e, para seu choque, Sayuri não cai. Com tudo o que tem, ela avança e acerta um soco direto no estômago dele, atordoando-o com sua força inesperada. Hondo desmorona, olhos arregalados, e começa a chorar, dizendo que se não for o mais forte, então será inútil. Sayuri o consola gentilmente e diz que, assim como ele, era uma fracassada até conhecer Rikudo, que estava disposto a aceitá-la. E assim como Rikudo a aceitou, ela diz a Hondo que aceitará suas falhas. Hondo então admite sua derrota e ela desaba. Em outro lugar, Rikudo e os outros encontram Kouhei, que está esperando por eles. Inuma dá um passo à frente e diz a Rikudo para ficar para trás, pois essa luta é pessoal. Inuma avança contra Kouhei, mas é rapidamente dominado, já que Kouhei, afinal, é o segundo membro de mais alta patente da União Onishima. Rikudo e seus amigos observam impotentes enquanto Inuma cai. Masaru e Kuta pulam, mas são derrubados igualmente rápido. Rikudo avança, mas Kouhei o avisa que Dodge proibiu-o de machucar Rikudo. Em vez disso, ele planeja fazê-lo assistir. Kouhei agarra Kuta, bate a cabeça dele no chão e quebra um dos seus dedos. Rikudo grita para ele parar. Kouhei diz para desistir de Hana e viver tranquilamente. Anos atrás, Inuma tinha sua própria gangue que ele liderava, e eles foram alvo de Kouhei e seu grupo. Inuma acreditava que eles permaneceriam juntos e os enfrentariam, mas para sua surpresa, todos o traíram depois que Kouhei ameaçou suas famílias, o que o fez perceber que não podia protegê-los. No entanto, ao contrário de seus antigos amigos, ele viu como Rikudo e seus amigos são leais mesmo quando sempre eram espancados. E isso o levou a admirar Rikudo, que inspira lealdade sem medo.
Kuta se levanta, sangue pingando, e dá um soco nas costas de Kouhei. Kouhei, impressionado, sorri. Então ele fica sério e ameaça quebrar mais dedos de Kuta. Masaru, gemendo no chão, diz a ele para quebrar os dedos dele em vez disso. Isso faz Inuma perceber como são os verdadeiros amigos leais. Inuma se levanta novamente e, em uma demonstração chocante de determinação, quebra o próprio dedo para provar sua lealdade. Ele desafia Kouhei mais uma vez e, para surpreendê-lo, soca Kouhei com o braço quebrado. Enfurecido, Kouhei revida com uma enxurrada de socos. Inuma suporta, analisando. Ele finalmente encontra uma abertura. Quando Kouhei dá outro soco, Inuma agarra seu braço no meio do movimento e, com um rugido, arremessa-o através de uma janela. Rikudo, Masaru e Kouta continuam, apenas para serem impedidos por Amano. Rikudo permanece calmo, convencido de que Doji ordenou a seus subordinados para não o machucarem. Mas Amano apenas ri e chama Kazeno. Kazeno sai da sombra, juntando-se a Amano, pois momentos atrás ela prometeu que faria Rikudo pagar pelo que ele fez a sua irmã, fazendo-a se apaixonar por ele. Rikudo e seus amigos de repente percebem que estão encurralados. De volta à batalha, Kouhei cai com força, mas ri mesmo na derrota. Ele diz que não importa, pois com Sayuri e Inuma fora, não há mais ninguém para proteger Rikudo, Masaru ou Kouta. Inuma, machucado mas sorrindo, liga seu transceptor e pergunta a Rikudo se ele consegue lidar com o resto. Com plena convicção, o trio está confiante de que pode. Inuma sorri confiante de que seus amigos vencerão, e a expressão de Kouhei muda, pois agora ele está com medo. Masaru se vira para os outros e insiste que precisam levar Rikudo até o telhado, pois ele é o único que pode parar Hana. Kouta acena com a cabeça, dizendo que não vão desperdiçar os esforços dos amigos hoje. Masaru os anima, ainda incrédulo que chegaram tão longe, de serem a piada da escola a agora enfrentarem os delinquentes mais temidos. O trio sobe as escadas em direção a Amano, mas Amano os atinge com um extintor de incêndio. Masaru e Kouta tropeçam e caem de volta nas escadas tossindo, mas Rikudo atravessa a névoa. Amano sorri, chamando-os de perdedores patéticos. Ele zomba de Rikudo, debochando da traição de Reino, chamando-a de irmãzinha mal cozida que decepcionou a União Onishima. Hokudo rebate, defendendo o Reino. Ele diz que ela é uma boa menina que só quer uma vida escolar pacífica e feliz. E como irmão, Amano deveria respeitar isso. Mas Amano ri, chamando-a de inútil. Isso atinge um nervo. Furioso, Hokudo desfere um soco, mas Kazeno o agarra no ar. Amano ri descontroladamente, descendo as escadas enquanto diz para Kazeno lidar com Hokudo. Ele planeja acabar com Masaru e Kouta ele mesmo. Mas então Kazeno faz algo que ninguém espera. Ele beija Rikudo na bochecha. Masaru, Kouta e até Amano olham em choque e desgosto. Kazeno limpa sua maquiagem e se revela como Reino. Corando, ela agradece a Rikudo por defendê-la. Ela lhe diz para ir ao telhado, pois cuidará do irmão. Amano explode, gritando com Reino por traí-lo e arruinar a missão. Mas Reino responde chamando-o de o verdadeiro imaturo por não reconhecê-la com um pouco de maquiagem. Os dois irmãos se enfrentam em um confronto acalorado. Amano ataca primeiro, dando um chute que faz Reino cambalear, mas ela permanece firme, determinada a vencer. Ela chuta de volta, mas Amano bloqueia e contra-ataca com um chute giratório, chamando-a de uma desgraça para a família Sumire. Ela se choca contra a parede, mas não desiste. Ela avança novamente, mas Amano continua a dominá-la. Masaru e Kuda assistindo enquanto gritam palavras de incentivo. Amano rosna que odeia pessoas comuns e não entende como Reino se tornou tão insignificante. Reino grita de volta que ela é comum e é só isso que ela quer ser. Ela quer festivais escolares, amigos e a chance de se confessar para o garoto de quem gosta, não esta vida na União Onishima. Amano faz pouco caso e bloqueia mais um dos chutes dela. Ele a lembra que todos os movimentos dela foram ensinados por ele, o que significa que ele pode contrapor cada um deles. Assistente ele a chuta no rosto e a derruba no chão, alegando que sem ele, Rino e Kazeno sempre foram inúteis. Mas Rino sorri, levantando-se novamente. Ela começa a chutar mais rápido e com mais precisão, pois descobriu algo. Amano tenta prever o próximo movimento dela, mas isso sai pela culatra. Ele tropeça. Agora irritado, Amano avança, mas Rino acerta novamente, desta vez desferindo um golpe firme. Eles trocam golpes furiosos até que Rino acerta um chute violento no estômago dele que o manda ao chão. Ela se volta para Masaru e Koda, dizendo para se apressarem para o telhado. Amano lembra que quando eram crianças ele ensinou ela e Kazeno a lutar, e como costumavam segui-lo em todos os lugares. Ele implora para ela não deixá-lo para trás, dizendo que eles não podem viver sem ele. Mas Rino sorri, provando que ele está errado. Ela zomba dele e se afasta. Enquanto isso, Rikudo continua subindo pela escadaria, passando por corpos inconscientes. À medida que avança, uma mão de repente o agarra e o puxa para uma sala estranha. É a Yui. Ela recita uma citação romântica olhando para ele intensamente. Rikudo não entra em pânico, pois assume que ela não o machucará por causa das ordens de Doji. Mas ela o choca ao golpeá-lo com um chicote. Ela diz que a União Onishima é como um serviço de encontros para ela, e explica que entrar na União a permitiu conhecer homens fortes, mas Rikudo é o mais forte aos olhos dela. Rikudo implora para que ela pare, mas ela se recusa. Ela começa a rasgar suas roupas, dizendo que sua verdadeira alegria é quebrar homens fortes.
Ela o fustiga novamente, depois o deita em seu serviço de fã provocante e o venda. Ela acende seu chicote em fogo, pronta para mais. Cego e desesperado, Rikudo lança socos em todas as direções. Mas para sua surpresa, Yui não ataca. Rikudo percebe que aos olhos dela, ele parece extremamente forte, como um personagem de Baki. Rikudo aproveita fingindo ser duro, o que a deixa tanto excitada quanto com medo por sua vida, achando que Rikudo poderia matá-la. No entanto, seus instintos primitivos assumem e ela sente sua fonte se inundar. Ela começa a espancá-lo com seu chicote, ainda o imaginando como um Giga Chad tentando se defender. Mas no meio de sua excitação, ela tropeça em direção à janela e quase cai. Mas Rikudo a pega a tempo, salvando-a da morte. E ao ver tanto força quanto ternura de Rikudo, o coração de Yui palpita. Ela solta um grito alto, cremoso e feliz e desmaia. Atordoado e confuso, Rikudo sai correndo do quarto e corre para o telhado. Ele atravessa a porta do telhado e encontra Hana, Erika e Dodi parados. Dodi olha, surpreso que Rikudo tenha chegado tão longe derrotando todos os seus soldados. Rikudo corre para ajudar Erika, mas Dodi intercepta e o joga no chão. Deitado ali, Rikudo ouve Dodi explicar como todos o seguem porque ele lhes dá o que seus corações desejam. Mas Dodi o deixa passar para se colocar entre Hana e Erika, bloqueando o soco de Hana com seu corpo. Hana para. Sua raiva desaparece. Rikudo implora para ela não machucar Erika. Ele lembra que Erika é sua amiga preciosa. Hana hesita, então pede para ele estender a mão. Ela coloca o elástico de cabelo que ele lhe deu uma vez na palma da mão dele e diz suavemente que é um adeus. Ela diz a ele que, na verdade, nunca considerou ninguém um amigo. Nem Inuma, Sayuri, Tsubaki, Azami, Masaru, Kuda, nem mesmo Erika. A única pessoa que ela vê como um verdadeiro amigo é Rikudo. Ela admite que não entende o que faz os outros felizes, apenas o que a agrada, violência e luta. Esse é o único momento em que ela sente alegria, e por causa disso, ela acredita que não pode ficar com ele. Rikudo a olha, de coração partido, e pergunta por que ela parece tão triste, mesmo enquanto revela seu coração. Lágrimas escorrem pelo rosto de ambos à medida que o peso da separação se torna real. Hana confessa que quanto mais ela luta, mais se vê amando-o, mas até ela fica chocada ao se ver chorando. A mente de Rikudo corre com memórias de risos, lutas e amizade. Ele promete ficar mais forte, forte o suficiente para que ela possa escolher entre a violência ou ele. Mas Hana recua. Ela se recusa a segui-lo e caminha ao lado de Dodi, que promete que Rikudo terá sua vida pacífica. Assim que eles se dirigem para a saída, Rikudo agarra o braço de Dodi e declara que ele é o único que pode fazer Hana feliz. Ele desafia Dodi para uma luta e exige que Hana fique fora disso, insistindo que Dodi teme o que ela pode fazer. Dodi sorri e aceita. Rikudo dá o primeiro soco, mas Dodi facilmente o contra-ataca, acertando um soco no estômago de Rikudo, o que dói para Hana assistir. Dodi zomba dele, chamando-o de fraco e teimoso. Rikudo rosna que odeia Dodi mais do que já odiou qualquer delinquente, e ele avança, acertando um soco no rosto de Dodi, chocando Erika e Hana. Dodi revida, derrubando Rikudo até que ele caia novamente, mas Rikudo continua se levantando. Desesperado, ele se lança e morde o braço de Dodi. Dodi o chama de animal selvagem e tenta esmagar a mão de Rikudo. Enquanto Rikudo grita, Hana observa de longe com a expressão se obscurecendo, mas Rikudo implora para ela não ajudar, sabendo que se ela ajudar, está provando que Dodi está certo. Enquanto isso, Dodi silenciosamente espera que Hana intervenha, querendo que Rikudo pareça fraco. Então, do nada, alguém salva Rikudo, e ele fica desapontado que Hana o salva de novo. No entanto, é Hino que dá um chute feroz em Dodi, libertando Rikudo. Ela chegou com Masaru e Kuda ao seu lado. Azami segue atrás, carregando uma Tsubaki inconsciente. O grupo está todo aqui, e Masaru e Kuda ajudam Rikudo a se levantar. Rikudo implora para que eles não interfiram, dizendo que ele tem que terminar isso sozinho. Masaru intervém, lembrando-o de tudo que ele já fez, enfrentando Inuma, lendo o relatório de Sayuri para o sindicato, salvando Azami de Aoi. Ele diz a Rikudo que ele já provou sua força e que agora é a vez deles de protegê-lo por causa de sua força. Enquanto Rikudo está cercado por seus amigos, Dodi está completamente sozinho e ironiza que seus soldados não estão lá. Eles avançam esperando que seus números sejam suficientes, mas Dodi é implacável. Como líder da União Onishima, ele os domina com força bruta. Mesmo juntos, eles não conseguem derrubá-lo. Então Tsubaki recobra a consciência e grita para Dodi, perguntando por que ele está tão obcecado com Hana quando já é tão forte. Dodi responde sem hesitar que precisa de alguém forte como ela ao seu lado. Então ele começa a falar, sua voz mais baixa, mais honesta. Ele lembra do seu passado, sendo intimidado, impotente e com medo, mas sabendo o que os delinquentes queriam, lhe deram segurança. Ele então se juntou à União e se sentiu seguro em sua proteção. Mas quando Hana a destruiu, ele sentiu medo e quis reconstruí-la novamente, mais forte do que nunca. Foi então que ele começou a buscar as pessoas mais fortes e assustadoras que pôde encontrar. Kohei, Amano, Yui e Hondo.
Ele deu a eles o que queriam, mas um dia ouviu sobre a equipe de Aoi sendo derrotada por Hokudo, e quando ouviu sobre a participação de Hana, ele soube que precisava tê-la. Ele agarra Hokudo pelo colarinho, rosnando que não vai desistir dela tão facilmente, mas Hokudo se recusa a recuar. Ele argumenta que Hana ajudou a destruir a união para proteger Erika. Doji balança a cabeça em descrença, chamando-a de nada mais que uma máquina de destruição. Hokudo insiste que há mais nela. Ele diz que quando Hana pensava em Erika, ela não usava a espada de madeira, pois era um presente especial de Erika. Enquanto isso, Erika fala suavemente com Hana, pedindo-lhe para pensar. Por que ela gosta do Hokudo? Por que ela o protege? Erika diz a ela que, apesar de odiar a violência, Hokudo continua lutando por ela. Hana escuta, silenciosa, mas abalada. Na batalha, Hokudo e seus amigos fazem um último esforço para derrubar Doji, mas ele continua muito poderoso. Doji começa a vacilar. Ele percebe algo inquietante, que não importa quantas vezes os amigos de Hokudo são derrubados, eles se levantam. Eles são destemidos, e isso o apavora. A ideia de um homem como Hokudo, que é capaz de motivar seus amigos a morrerem com ele, assusta Doji profundamente. Enquanto eles avançam mais uma vez, Hana de repente se coloca entre eles e Doji. Todos congelam. Hokudo olha em descrença. Hana caminha em sua direção, sua voz é baixa, mas firme. Ela diz que talvez ele esteja certo, que talvez ela tenha um coração bondoso em algum lugar profundo dentro dela. Ela diz a ele que quer confiar mais nele do que em si mesma. Hokudo e Doji olham atônitos. Então Hana faz algo que ninguém espera. Ela se ajoelha, curvando-se profundamente diante de Hokudo. Ela pergunta se pode ficar ao lado dele novamente. O silêncio se instala. O gesto surpreende a todos. Hokudo oferece de volta a fita de cabelo a ela, e Hana aceita graciosamente. Lentamente, Hokudo sorri. Seus amigos suspiram de alívio. Ela está de volta. De repente, passos ecoam. Os antigos aliados de Doji chegam ao telhado. Ele se vira para eles furioso, culpando-os por sua derrota. Mas eles balançam a cabeça e dizem que ele ainda é o líder deles. Eles nunca partiram, estavam apenas esperando seu comando. E Doji declara a retirada deles, prometendo que ele voltará. Dias depois, Hokudo caminha sozinho em direção ao festival da escola. Seus pensamentos vagam para Doji, agora trabalhando para reconstruir a união. Reino e Kazeno estão se adaptando a uma vida escolar normal. Quanto a Yui, ele ainda não sabe onde ela está, mas espera que ela esteja bem. No festival, Hokudo e seus amigos finalmente apresentam sua tão esperada peça na frente de um público cheio. Multidão. A paz voltou, pelo menos por agora. Mas Hokudo fica alerta, pronto para o próximo amigo ou inimigo que possa cruzar seu caminho. Durante a peça, Hana esquece suas falas. Mas em vez de entrar em pânico, ela improvisa, agradecendo e reconhecendo-os como seus amigos com um tímido, sincero sorriso. Todos ficam comovidos e celebram enquanto a multidão enlouquece, iniciando um novo capítulo para Hokudo e seus amigos em sua tranquila vida escolar. Comente abaixo se você prefere uma boa garota ou uma má garota se você terminou o vídeo. Inscreva-se para não perder o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.